Seja muito bem-vindo aqui em nosso canal Mensagens Diárias Edificantes, a palavra que edifica. Nessa manhã, nós vamos aqui dar continuidade ao devocional sobre dias difíceis. Vamos continuar falando sobre José e também vamos aqui juntos aprender mais com a leitura do livro do bispo T.D. Jakes, Mulher, Tu Estás Livre. Mas antes eu peço, deixe o seu like, se inscreva em nosso canal e compartilha com o máximo de pessoas que você puder. Depois da vinheta eu volto já direto com o nosso devocional. Nós temos aqui falado durante esse devocional sobre como nós podemos viver da maneira que agrada a Deus, da maneira que a gente pode ali entender, né, os reveses da vida, os momentos difíceis e também como lidar com decisões erradas, com muitas vezes o compartilhar da nossa vida com pessoas erradas, né? Como José. E hoje nós vamos continuar aí nessa mesma linha de pensamento falando sobre ele, sobre aquilo que aconteceu com José. A gente até deixou aqui no canal o filme Marcado pela Promessa, que vai falar a história de José nos dias atuais. Aqui no nosso devocional de hoje diz assim: José é levado ao Egito e é vendido a Potifar com um dos seus escravos. Mas há algo em José que o faz se destacar entre os outros, né? Logo, ele é feito de gerente da casa. Então, José ele é vendido, né, como escravo e Potifar compra ele para ser um dos escravos. Só que o fato de José temer a Deus, o fato de José ser alguém ali obediente a Deus e viver de uma maneira diferente, faz com que ele chame a atenção de Potifar e ele o chame para ser o gerente, né? Para ele ser o administrador da sua casa. A Bíblia diz que Potifar nem sabia o que tinha na despensa, ele nem sabia nada, porque José administrava a casa de Potifar. Aqui no devocional diz assim, ó: aquilo que José parecia ter era a presença de Deus em sua vida. A presença de Deus encheu José de poder, até mesmo para os trabalhos cotidianos e mundanos de um escravo doméstico. E isso é incrível, porque Deus ele é um Deus que nos fortalece, seja a situação que a gente estiver vivendo. E eu acho interessante aqui frisar o seguinte: a situação em que você se encontra hoje não é o seu destino final, não é o seu fim, né? Não é o seu lugar de morada, de habitação, é um lugar de passagem, né? Todos nós passamos por períodos difíceis, empregos difíceis, né? Com patrões difíceis, vizinhança difícil talvez. Todos nós passamos por momentos difíceis na nossa vida. Mas esses momentos o Senhor está conosco até nas situações domésticas, como foi com José. Aqui o devocional ele diz: infelizmente as coisas começam a tomar um rumo desagradável quando a esposa de Potifar começa a olhar para José. Ela eventualmente tenta seduzi-lo e então ele se vira e sai correndo de casa. A mulher desdenhada conta uma grande história para o seu marido e acusa José de abuso e o aprisiona. Então, veja você que José estava se destacando, as coisas estavam dando certo, ele já estava ali de escravo a administrador, a gerente da casa de Potifar. Mas o inimigo, o nosso inimigo, ele não contente com aquilo que nós estamos vivendo, com a maneira que nós estamos nos portando, né, com o nosso bom testemunho, o que ele faz? Ele arma uma situação, uma armadilha. E no caso de José, foi a esposa de Potifar que quis seduzir José. Ela se apaixonou, se encantou por José, né? E ela quis seduzi-lo. E José
um homem temente a Deus, um homem fiel a Deus acima de tudo, ele não se deixou levar pela sedução da esposa de Potifar. Eu imagino que essa mulher devia ser uma mulher muito bonita, porque Potifar era rico, né? Ele não deveria ter uma mulher feia do lado dele, deveria ser uma mulher muito bonita, muito cheirosa, cheia de joias, né? E ela foi seduzir José, mas ele fugiu dela. Veja você que ele foi fiel em primeiro lugar a Deus e depois a Potifar, o seu patrão. E muitas vezes nós somos também testados, tentados na nossa fé. Testados para ver se realmente aquilo que a gente fala, aquilo que a gente prega, a gente de fato está vivendo. E no caso de José, ele foi aprovado por Deus, porque ele fugiu, né? Não importasse ali a consequência, porque a esposa de Potifar o acusou de tentar abusá-la, né? Se você ler a Bíblia, você vai ver que ela arrancou ali a veste de José, ficou com a veste na mão dela, né? A túnica, e acusa José de ter tentado abusá-la, né? Seduzi-la. Então, o que Potifar faz? Potifar, acredito eu, conhecendo a mulher que tinha, né? Ele achou melhor aprisionar José do que tirar a história limpa. Só que se José não tivesse cheio do Espírito de Deus, não haveria maneira dele ter tido estrutura para escapar das garras tentadoras da esposa de seu mestre e fugir como ele fez. Então, isso é importante, né? Diante do dia mal, diante da tentação, do teste, nós temos que estar como? Cheios da presença de Deus. Cheios da presença de Deus. Porque quando eu e você estamos cheios de Deus, a gente consegue ver, né? A gente consegue enxergar com os olhos do coração e com os olhos da fé aquilo que estão tramando, aquilo que estão fazendo contra nós. Agora, quando a gente fica desapercebido, sem estar cheio da presença de Deus, a gente é enganado fácil, né? A gente cai em armadilhas muito fácil. Então, isso é uma lição para mim e para você nesse dia de hoje, né? Nós temos que estar cheios do Espírito de Deus, senão a gente não consegue. A pastora Joyce Meyer, né? Eu gosto muito dela. Até eu vou procurar umas mensagens da pastora Joyce Meyer que esteja liberado, né, pra gente usar, para colocar aqui no canal também. A pastora Joyce Meyer, ela diz que a sabedoria é a vontade de fazer escolhas agora com as quais você ficará feliz mais tarde. Então, sabedoria é a vontade de fazer escolhas no hoje, no agora, que vai deixar você feliz mais tarde. Então, antes de qualquer coisa, tenha sabedoria. Peça a Deus sabedoria. A Bíblia nos diz para pedir a Deus por sabedoria, porque Ele nos dará sem reprimir. Você quer ver, ó? Lá no livro de Tiago, tá? Você que tem a sua Bíblia aí, você pode abrir, né? Ou acompanhar aqui comigo. Tiago, deixa eu abrir aqui a minha. Tiago, tá? No capítulo 1, versículo 5, Tiago diz assim: se porém algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, ela lhe será concedida. Eu acho interessante porque tem outras traduções, diz assim, ó, que se algum de, deixa eu ver aqui até no computador se tem, pra gente ler bem certinho. Algumas traduções vai falar assim, ó, que em nada lhes impropera, né? Em nada lhes impropera. Deixa eu ver aqui no devocional, tá aqui, ó. Se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e lhe ser-lhe-á concedido.
Aqui na minha tradução diz: peça a Deus que a todos dá com generosidade, sem reprovações. Sem reprovações é a mesma coisa que em nada lhes impropera. O que isso quer dizer, Paty? Quer dizer assim, ó, eu vou orar hoje pela manhã, eu vou iniciar o meu dia hoje, eu vou dizer: Senhor, eu preciso de sabedoria. Eu quero sabedoria, me dá sabedoria. Deus vai te dar, porque a Bíblia diz que se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos Ele dá, liberalmente ou com generosidade. E daqui meia hora surge uma situação no teu trabalho, na tua casa, na tua família, no trânsito, seja onde for, e você vai novamente dizer: Senhor, eu preciso de sabedoria. O Senhor não vai olhar para você e vai dizer assim: de novo? Tu já pediu de manhã? Agora, meia hora depois, de novo tu quer sabedoria? Mas e a sabedoria que eu te dei há 30 minutos atrás? Não, aqui não é assim. Eu já te dei, agora fica com aquela que eu te dei antes. Não. A Bíblia diz que em nada lhes impropera ou em nada lhes reprova. Se você orou por sabedoria, se você pediu sabedoria, daqui meia hora, se surge uma situação e você precisa de novo, peça. Peça, porque lhe ser-lhe-á concedido. Então, se eu tivesse que dar um título para esse devocional de hoje, eu diria: como pedir sabedoria? Como ter sabedoria? Né? Como ter sabedoria? Pedindo a Deus, clamando a Deus, dizendo: Senhor, eu preciso de sabedoria. Senhor, eu preciso de sabedoria para mim administrar minha casa, para mim lidar com o meu marido, que muitas vezes é difícil. Eu preciso, Senhor, de sabedoria para criar os meus filhos na Tua presença. Eu preciso, Deus, de sabedoria para quando eu for naquela consulta médica, eu conseguir fazer as perguntas que eu preciso para o médico. Eu preciso, Deus, de sabedoria no trânsito. Eu preciso, Deus, de sabedoria no meu trabalho, de como lidar com o meu chefe, com o meu líder de setor. Deus, eu preciso de sabedoria para como lidar com os funcionários da minha empresa. Senhor, eu preciso de sabedoria para administrar o meu tempo. A gente precisa de sabedoria para tudo. Desde quando a gente abre os olhos de manhã, a gente precisa pedir: Deus, me dá sabedoria. E sabedoria é isso. É fazer escolhas certas que na hora talvez não vão te deixar feliz, não vão te deixar alegre, mas é a coisa certa a se fazer. E depois, mais tarde, você vai ficar feliz pela decisão que você tomou. Então, se o Senhor, Ele diz: peça que eu vou te dar, e eu não vou te cobrar, não vou te jogar na cara, em outras palavras, que eu te dei, então peça. Não tenha medo, não tenha vergonha de pedir a Deus: Senhor, me dá sabedoria. Veja, a Bíblia fala de Salomão, foi o homem mais sábio da Bíblia. E ele foi sábio até no pedir, porque ele ofereceu a Deus um sacrifício e Deus disse: peça tudo o que você quiser. E ele disse o quê? Eu quero só sabedoria. E Deus falou o quê? Já que você não me pediu riqueza, não me pediu ouro, toma, é teu. E a sabedoria também. Então nós temos que ser sábios até naquilo que nós vamos pedir para Deus, né? E principalmente nesses momentos de tentação, de prova, a gente precisa, nesse mundo em que a gente vive, cheio de complexidade, cheio de coisas assim ocultas por trás, né? Você vê uma coisa, às vezes você vê um anúncio, você vê alguma coisa na televisão e não é bem aquilo ali que você tá vendo, tem algo por trás, né? Principalmente você que é mãe, que tem filhos pequenos, né? Que assiste desenhos, tudo tem algo por trás, algo oculto por trás. E você precisa: Deus, me dá sabedoria para mim ver o que o meu filho tá vendo. Às vezes a criança não dorme, às vezes a criança chora à noite, né? Teve uma época aqui que a Esther, hoje a Esther vai fazer agora em junho 22 anos, né? Mas quando ela tinha de 1 para 2 aninhos, ela começou a assistir um desenho, Toy Story. E ela assistia, e nessa fase a criança assiste e repete, e vê, e repete, vê e repete, assim era aquele ciclo, né?
Era época de fita ainda, botava a fita, rebobinava para ela assistir de novo. E ela começou a ficar com medo de tomar banho, a dizer que tinha bicho na banheira, a dizer que não queria ficar no quarto sozinha. E eu comecei a achar aquilo estranho, mas eu não conseguia entender. E aí eu fui orar, eu fui dizer, Deus, o que está acontecendo? E aí eu lembro que veio um rapaz do grupo jovem da nossa igreja, nós morávamos em outra cidade, ele era da sede, ele era aqui de Passo Fundo e nós morávamos em Juí. E ele foi lá e ele disse, olha, assisti um pastor que pregava sobre os desenhos da Disney, que tem mensagens ocultas, né, que só criança entende. E aí parece que acendeu a luzinha, né? Deus mostrou, tá aí, ó. Tá aí. Eu vendo, eu não via nada. Mas e ela? Qual a mensagem que tinha por trás daquilo? Aí eu lembro que o pai foi nos visitar, o pai e a mãe, e o Cris, acho que ele não tava aquela noite, e daí o pai pegou, então vamos orar. Eu contei pra eles, o Cris estava em Cruz Alta, que nós morávamos em Juí, uma cidade aqui do Rio Grande do Sul, e fazíamos culto em outra cidade. Então ele ia toda noite ali, uma vez por semana, e naquela vez o pai e a mãe veio nos visitar e ele estava em Cruz Alta. E aí o pai pegou a fita, queimou e orou com a Esther. Nunca mais, sabe? Acabou. Mas precisava ali ter uma direção, precisava ter sabedoria. Então nós precisamos da sabedoria de Deus para nos guiar na direção certa, na direção correta. Quando a vida nos leva a novas e inesperadas estações, né? É somente a sabedoria de Deus que pode nos ajudar a encontrar o nosso caminho e viver, né, ao máximo da maneira correta, da maneira certa. Então, Deus, ele vai fazer você se destacar em meio a uma multidão por causa da sua sabedoria, né? Esta será a evidência de que você está cheio de Deus, a sabedoria de Deus em você, né? A tarefa que Deus tem para você, o chamado que Deus tem para você, se você foi injustiçado como José, vendido pelos irmãos, está lá sendo injustiçado na casa de Potifar. Mas se você orar a Deus e pedir sabedoria, o Senhor te dará. Amém? Você entendeu essa mensagem de hoje para você? Sabedoria é importante eu e você buscarmos, eu e você termos. Amém? Daqui a pouquinho nós vamos orar aqui pedindo a Deus sabedoria. E agora nós vamos à leitura do livro do bispo T.D. Jakes, Mulher, tu estás livre, seu passado já está pago. Tá aqui, ó. Tá acabando, gente, ó. Falta só isso aqui, ó. Falta só isso aqui. E eu já vou dizer para você antes da gente ler, né? Nós temos duas opções. Opção número 1, da pressão ao propósito, né? O bispo T.D. Jakes quer encorajar você, demonstrando que Deus usa experiências difíceis, arrasadoras, a fim de prepará-lo para receber bênçãos inesperadas, tá? Da pressão ao propósito é a opção número 1, o livro do bispo T.D. Jakes. E a opção número 2, Chamados para estar com ele, do apóstolo Luiz Hermínio. Chamados para estar com ele é um profundo e simples objetivo, tal qual tem o propósito de impelir você a estar com ele. Então, esse aqui é sobre nós nos aprofundarmos mais na presença de Deus. Deixa aqui embaixo seu comentário se você quer da pressão ao propósito ou chamados para estar com ele, a nossa próxima leitura aqui no nosso canal, tá certo? E nós estamos aí na expectativa, né? Do YouTube, ele já reverteu a situação, agora dele aceitar a nossa nova, ali, nosso novo e-mail, para daí sim a gente conseguir continuar com o nosso canal aqui, né? O outro vai ficar lá de reserva, qualquer coisa a gente corre para lá. Vamos lá então. Seu passado já está pago. A menininha que foi abusada, com todas as suas feridas, foi curada pelas pisaduras dele. Isaías 53:5. Os pecados da mulher que queria satisfazer suas cobiças foram crucificados na cruz com Cristo. Gálatas 2:20. Nosso passado já está pago.
As feridas podem deixar cicatrizes, mas essas cicatrizes estão ali somente para nos lembrar de que somos humanos. Todos nós temos cicatrizes. Deus reconhece a possibilidade do que você pode tornar-se. Ele tem um plano e vê o seu potencial. No entanto, ele também sabe que o seu potencial foi aprisionado por sua história, seus sofrimentos, e a transformaram em uma mulher diferente daquela que o Senhor originalmente tinha a intenção de que você fosse. As circunstâncias da vida modelaram sua forma de pensar, e as respostas que você deu às circunstâncias a impediram de viver todo o seu potencial. Contudo, Deus sabe que há em você uma Sara, uma Raabe, uma mulher à beira do poço, uma Ruth ou até mesmo uma Maria. Ele sabe que escondida em seu íntimo existe uma grande mulher que pode fazer proezas em nome dele. E ele quer que essa mulher que há em você seja libertada para que você se torne a pessoa que ele te criou para ser. Deus está te chamando. E amanhã a gente encerra aqui a leitura do livro do bispo. Deus está te chamando. Amém? Eu não vou terminar hoje, vou terminar amanhã, né? E daí amanhã eu já quero ter a resposta aqui. Livro número 1, né? Da pressão ao propósito, ou livro número 2, chamados para estar com ele. Prepara teu coração, teu copo com água e vamos aqui falar com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, eu peço a Ti, Deus, nos dá sabedoria, Pai. Deus, tudo que nós precisamos muitas vezes, Deus, para vencer os nossos problemas, as tempestades que nos vêm, que tentam nos abater, Senhor, as situações que vêm, Pai, contra nós, Pai, é sabedoria, Pai. Então, Senhor, dai-nos, Deus, sabedoria a todo instante, Pai, a todo momento, Pai. Que a gente possa entender que é o Teu Espírito Santo nos mostrando, falando conosco. E, Deus, que a gente seja sensível à Tua voz. Que a gente seja sensível, Pai, àquilo que o Senhor está nos mostrando, Pai. Nos dá, Senhor, a visão, Pai, daquilo que o Senhor tem e quer para nós, Pai. Queremos viver os Teus propósitos para nossa casa, para nossa família, Senhor. Deus, dá sabedoria a essa esposa, a essa mãe, Pai. Que ela tenha a sabedoria que vem do alto, Jesus. Abençoa o copo com água e quando essa pessoa beber, Senhor, que ela sinta o refrigério da sua alma. É o que eu te peço e te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Respira bem fundo aí onde você está e diga amém. E graças a Deus. Amém? Amanhã nós voltamos aqui então com mais uma parte do devocional e também com o encerramento da leitura do livro do Bispo T.D. Jakes, Mulher, Tu Estás Livre. Deixe seu like, se inscreva em nosso canal e compartilha com o máximo de pessoas que você puder.